Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Emerson Inácio, professor de Biologia, e hoje para mais uma aula do nosso módulo Origem da Vida. Hoje, pessoal, vou falar um pouquinho com vocês sobre a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. Antes de começar a falar dessas hipóteses, eu vou relembrar algumas coisinhas da aula passada, tá? Que a gente viu na evolução química, para poder a gente conseguir entender o que representa essas hipóteses, tá? Que nada mais é do que as ideias iniciais para a formação dos primeiros seres vivos, né? Como é que eles se alimentavam, tranquilo? Bom, antes de começar essa mega aula, eu vou afastar aqui um pouquinho para vocês anotar as informações iniciais, mas deixa um espaço aí que eu vou falar mais informações, tá bom? Então, vou afastar aqui um pouquinho, pausa o vídeo, tá? Anota as informações aí, certo? Bom, pessoal, antes de falar sobre as hipóteses, eu preciso revisar alguns pontos da aula passada. Se você não assistiu, assista. É uma aula muito importante, que é a evolução química, tá? Bom, pessoal, na aula passada eu coloquei aqui essa sequência, tá? Sobre a evolução química. O Oparin e o Haldane, né? Eles falaram que na Terra primitiva tinha a presença de substâncias inorgânicas simples, que essas substâncias inorgânicas simples, elas foram formando as substâncias orgânicas simples, que eram os aminoácidos. Esses aminoácidos, eles foram se unindo até formar proteínas, que são substâncias orgânicas mais complexas, até formar os coacervados. Lembra que na aula passada eu falei que Oparin e Haldane, eles idealizaram o coacervado. Coacervado, pessoal, não é o primeiro ser vivo, tá? Coacervado, de acordo com Oparin e Haldane, é o primeiro composto orgânico a surgir, tá? Lembrando, só relembrando, o que é o coacervado é formado por uma membrana aquosa, ou seja, uma membrana de água, tá? Composto por várias proteínas ao redor. Tranquilo? Bom, pessoal, o Oparin e o Haldane, eles também falaram que houve uma evolução química por milhares de anos, tá? Onde houve a formação de novos compostos, rearranjo, né, de coacervados, até formar os primeiros seres vivos, que é o foco da nossa aula hoje, tá? Mas, pessoal, eu quero que você pense um pouquinho, ó. Durante esse momento aqui da evolução química, houve o aparecimento de vários tipos de compostos orgânicos, tá? E esses compostos orgânicos, pessoal, eles apareceram aonde? Nos oceanos, nos recursos hídricos, tá certo? E esses compostos tinham vários, né? Tinham os próprios coacervados, tá? Tinham compostos novos. E o interessante, pessoal, é que dentre os vários compostos orgânicos, né? Formando aí meio que uma sopa, né? Também conhecida como sopa orgânica ou sopa primitiva, né? Porque tinham vários compostos ali na água. Dentre esses novos compostos que apareceram ao longo do tempo, um dos mais importantes foram os lipídios, tá? Lipídios, pessoal, no caso, nós temos vários tipos de lipídio. Um deles, um tipo de lipídio, tá? É o fosfolipídio. Lembra que o fosfolipídio, ele é um lipídio que está na constituição da nossa membrana plasmática, tranquilo? Lembra que na aula passada eu também falei que essa membrana aquosa, essa membrana de água, seria a estrutura que derivaria, né, a nossa membrana plasmática, tranquilo? Bom, pessoal, esses fosfolipídios aqui que eu coloquei em laranja, eles foram se unindo, se juntando, juntando, tá certo? Até formar essa estruturazinha aqui, pessoal, tá? Isso aqui eu vou chamar de bicamada de fosfolipídios, tá? Professor, aqui no canal ainda não tem aula de bioquímica, vai ter, tá? Calma, é depois desse módulo de origem da vida. Mas já me adianto o que é um fosfolipídio, olha pra cá. Fosfolipídio, pessoal, é um composto orgânico, tá? Que apareceu aqui nessa sopa primitiva, né, nos mares. E esse composto orgânico ele é formado por duas partes, essa bolinha e essas perninhas aqui, tá? Essa bolinha, pessoal, é uma região polar. O que é isso? É uma região que interage com água, tá certo? E essa região aqui, ela é uma região apolar, ou seja, é uma região que não interage com a água, tá certo? Bom, tudo bem, professor. Então, olha só o que acontece. Aqui em cima, ao redor,
nós temos uma camada de fosfolipídio. E aqui dentro, pessoal, nós temos outra camada de fosfolipídio. Perceba que essas regiões polares, ó, elas estão voltadas para a parte externa e para a parte interna. E essa parte apolar, ela está meio que juntinha aqui. Por que isso, professor? Porque essa estrutura aqui vai interagir com a água. Então eu tenho que ter as extremidades regiões polares. E olha que interessante, pessoal. Com o passar do tempo, esses lipídios foram se unindo, né, até formar essa membrana, essa estrutura. E dentro dessa estrutura, pessoal, a gente encontrava esses compostos orgânicos que estavam no ambiente aquático. Então, olha que interessante. Esses fosfolipídios, eles foram meio que guardando esse material que estava na água, tá certo? Ou seja, revestindo, protegendo. Ou seja, isso aqui, pessoal, seria a formação inicial da membrana plasmática. Porque pensa comigo, daqui a pouco eu vou falar de seres vivos. Então, todo ser vivo é formado por célula. Lembra da teoria celular? A gente também vai estudar lá no módulo de biologia celular. Mas existe uma teoria chamada teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. E todo organismo que tem célula, pessoal, tem membrana plasmática. Então, inicialmente, eu preciso formar uma membrana para poder essa membrana formar a célula, para começar a formar os indivíduos, tá? Beleza, professor. Então, quer dizer que esses lipídios, essa bicamada, foi se unindo, foi se rearranjando. E dentro dessa camada, nós encontrávamos água, ela isolava a água, tipo formando uma bolha, né? E outros compostos, dentre eles o RNA, pessoal. Que eu separei uma aula só para falar sobre essa questão do RNA. Que o RNA ele é considerado um dos primeiros compostos aí, né, a ter informação genética. Isso é para uma próxima aula, tá? Que eu vou falar sobre o mundo do RNA, tranquilo? Mas já se encontrava RNAs aqui dentro, compostos, água se encontrava aqui dentro. Então, foi a formação inicial aí da membrana plasmática, tá? Que foi formada onde? No ambiente aquático, nessa sopa orgânica, também conhecida como sopa primitiva. Tranquilo, pessoal? Bom, então, visto que houve essa evolução química, houve o aparecimento de novos compostos, destaquei aqui o fosfolipídio, que formou a nossa membrana plasmática, iniciou a formação da membrana plasmática. E a partir daí, pessoal, começa aqui na nossa sequência, ó, a surgir os primeiros seres vivos, tá? Seres bem simples, ok? Que a gente vai estudar a partir de agora, tranquilo? Bom, existem duas teorias, como vocês podem ver, que falam sobre como era, né, a estrutura e a nutrição desses primeiros seres vivos, tá? Nós temos a hipótese heterotrófica e nós temos a hipótese autotrófica. No final, a gente vai ver qual é a mais utilizada hoje e o motivo disso, tranquilo? Bom, pessoal, a hipótese heterotrófica fala o seguinte: o primeiro ser vivo a surgir aqui no planeta Terra, né, depois, ó, desse processo de evolução química, tá? Era um ser heterótrofo e anaeróbio. Professor, o que é que significa isso? Heterótrofo, pessoal, significa que esse ser ele era consumidor, ok? O que é consumidor, pessoal? É aquele organismo que precisa consumir o alimento para que retire daquele alimento a sua energia, tá certo? Então ele precisa se alimentar. Só que pensa comigo, professor, esse primeiro ser vivo se alimentava de quê? A gente volta aqui. Pessoal, o que é que tinha nos oceanos? Compostos orgânicos. Então esse carinha aqui inicial, ele se alimentava, ó, da matéria orgânica da sopa primitiva. Ele ia consumindo essa matéria orgânica aqui, tá? Porque tinha disponibilidade, né? De acordo aí com o pessoal, né, da época, né, que falou sobre isso, eles falavam que esses compostos orgânicos, eles surgiriam de modo abiogênico, né? Olha que interessante, né? Inclusive a gente teve aula disso, né, de abiogênese e biogênese, tranquilo? Bom, então, heterótrofos, porque eles se alimentavam, né, dessa sopa primitiva, e anaeróbios, professor, o que é que significa? Significa que esses primeiros seres, eles não utilizavam o oxigênio,
tá? Eles não utilizavam o oxigênio, tranquilo? Só que, pessoal, como é que esse organismo ele ia começar a produzir energia, ia começar a produzir aí as suas reações metabólicas por um processo chamado de fermentação. Então, esses primeiros seres aqui, ó, tem até a diferença, né, que eu destaquei em azul, esses primeiros, de acordo com a hipótese heterotrófica, eram seres fermentadores, faziam um processo de fermentação, tá? Com essa matéria orgânica da sopa primitiva. Tranquilo? A gente vai ter um módulo específico para falar sobre metabolismo energético e aí vai ter uma aula específica para saber os tipos de fermentação. Mas vai estar sabendo nisso, né? Que esses primeiros seres utilizavam a fermentação, certo? Para produzir aí a sua energia. Tranquilo? Só que aí, pessoal, teve um pequeno porém. Pensa comigo, raciocina comigo. Esse carinha aqui estava se alimentando desses compostos, né? Professor. Aí esse carinha aqui foi aumentando a população. E aí, professor? Com o aumento dessa população, eles foram consumindo mais. E aí, esses compostos aqui da sopa orgânica foram diminuindo, ou seja, não dava tempo, né, produzir essa grande quantidade porque a população desses aqui estavam aumentando demais, tá? Então, o que foi que aconteceu aqui, pessoal? Começou aí as primeiras, entre aspas, relações ecológicas, porque esses seres começaram a competir por esses compostos, tá certo? E aí alguns morreram, né? Alguns, de acordo com a hipótese, né? Alguns sobreviveram. Só que aí, pessoal, alguns desses indivíduos que sobreviveram, né? Eles começaram a se adaptar, né, a um ambiente que tinha pouco composto orgânico, porque no início tinha muito composto, né? Porque eram poucos. Só que à medida que foi passando o tempo, os compostos foram ficando mais limitados. Então, eles passaram por uma mudança estrutural, uma mutação, digamos assim, tá? E se adaptaram a um ambiente com uma pouca quantidade de compostos. E aí surgem, né, os seres autotróficos e fotossintetizantes. Eles surgem, né, por uma mudança, uma mutação desses primeiros organismos aqui, tá certo? Professor, quando esses organismos autotróficos e fotossintetizantes surgem, eles só eles vão existir? Esses daqui, eles não vão mais existir? Eles morrem? Não, pessoal, esses continuam também, tá? Só que alguns desses sofreram mutações, né? Sofreram essas modificações que deram origem a autotróficos. Mas nem todos viraram autotróficos, outros continuaram sendo heterótrofos, né? De acordo com a teoria ou com a hipótese heterotrófica. Esses organismos autotróficos, pessoal, eles não consumiam esses compostos. Não precisava ficar competindo por esses compostos. Por quê? Porque esses organismos autotróficos, eles produzem o seu próprio alimento, tá? Por isso que na ecologia eu vou chamar esses aqui de produtores, tá certo? E fotossintetizantes. Você sabe que para ter a fotossíntese, eu vou precisar do CO2, tá? Luz e vou precisar de água, tá? Lembre-se que pela fermentação eu vou liberar esse CO2, então esse carinha já utiliza esse CO2, né, para fotossíntese, e o resultado da fotossíntese, né, principalmente é a produção do oxigênio, tá? Então esses seres são os primeiros a começarem a produzir oxigênio aí no nosso planeta, né, pelo processo de fotossíntese. Tranquilo? Bom, pessoal, com essa alta taxa de disponibilidade de oxigênio, houve outra mudança nesses organismos, outra adaptação, que geraram os organismos heterotróficos, mesma definição, ó, consumidores, ok? Só que aeróbios, olha a diferença, anaeróbios e aeróbios. Aeróbios, pessoal, eles vão utilizar o oxigênio. Professor, como é que eles vão utilizar o oxigênio se não tinha? Tinha sim. Olha aqui, ó. Os organismos autotróficos fotossintetizantes, eles já estavam produzindo oxigênio. Então pensa, num ambiente onde tem mais oxigênio, né? Esses caras aqui, ó, eles ficavam um pouco, né? Ficava ruim para eles, né? Porque eles não utilizavam oxigênio. Então, quando começa aquela larga escala de produção de oxigênio, alguns mudam, alguns se adaptam, se modificam e começam a utilizar o oxigênio pelo processo de respiração, que também são consumidores, tá? Então, de acordo com a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos heterótrofos e anaeróbicos, faziam fermentação.
Seguindo aí algumas mudanças, autotróficos e fotossintetizantes, tá? Faziam fotossíntese. E heterótrofos e aeróbios faziam respiração. Essa é a hipótese heterotrófica. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Bom, segundo, hipótese autotrófica. A autotrófica, pessoal, ela vai mudar uma coisa. O primeiro organismo, o primeiro organismo como é diferente desse, mas o segundo, terceiro e quarto vai seguir o mesmo padrão aqui, tá? Preste atenção. Os pesquisadores falaram o seguinte, que o primeiro organismo a surgir no planeta, né, pelo processo aí de evolução química, ele não era heterótrofo, ele não era um consumidor, ele era um produtor, tá? Conhecido como olha o nome, quimiolito-autotrófico, ou seja, era um organismo que conseguia produzir o seu alimento, né, na ausência de luz, por um processo chamado de quimiossíntese. Esse organismo fazia quimiossíntese, tá? Ou seja, ele se alimentava dos compostos inorgânicos da crosta terrestre. E aí ele conseguia produzir sua energia, né? Conseguia produzir o seu alimento, tá? E por que, professor, a gente chegou a essa ideia que seria um organismo quimiolito-autotrófico? Porque, pessoal, em 1977, os pesquisadores descobriram lá no fundo do oceano, tá? Nas fontes termais, né, que são locais bem quentes, temperaturas bem altas, descobriram, pessoal, que existem bactérias lá em ambientes inóspitos que conseguem produzir o seu alimento, né, sem a luz solar, ou seja, sem a fotossíntese. Então, essas bactérias que foram descobertas em 1977, elas fazem quimiossíntese, elas produzem o seu alimento sem a necessidade da luz, tá? Essas bactérias, elas são chamadas de extremófilas. São aquelas bactérias que conseguem se desenvolver em ambientes bem inóspitos, tá, pessoal? Bom, e por que faz mais sentido, professor, essa segunda hipótese aqui? Pensa comigo, pessoal. Se eu tenho um organismo autotrófico, eu tenho um organismo produtor. Então esse cara ele vai produzir o quê? Matéria orgânica. Diferente aqui, eu vou ter diretamente um consumidor. Esse cara vai consumir isso aqui e vai acabar. Aqui não. Aqui inicialmente eu preciso produzir primeiro a matéria orgânica em larga escala para que eu consiga ter vários organismos ali se desenvolvendo. Tranquilo? Bom, com o passar do tempo, né, esses seres quimiolito-autotróficos, eles se modificaram em heterótrofos aeróbios, que aí é basicamente a mesma coisa, não utilizam oxigênio e fazem fermentação. Em seguida, autotróficos fotossintetizantes, né, são aqueles que produzem, mesmo caso aqui, produzem oxigênio pela fotossíntese. E no 4, heterótrofos aeróbios, também utilizam oxigênio pela respiração. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. As duas hipóteses tentam explicar como eram os seres vivos, como era a nutrição desses primeiros seres vivos, que passaram aí por longos anos de evolução química, certo? Certo. Nesse primeiro caso, fala que esse primeiro organismo, esse primeiro ser, ele era consumidor, ele se alimentava dessa matéria orgânica, tá? Esse segundo não, ele produzia a matéria orgânica em larga escala. Professor, tudo bem, consegui entender aí a diferença, tá? A diferença tá basicamente no primeiro, O primeiro é diferente, mas o restante segue o mesmo padrão, tá? Professor, atualmente, em prova, o que é mais aceito? É mais aceito a heterotrófica ou a autotrófica? Pessoal, hoje, atualmente, o mais aceito é a hipótese autotrófica. Se você for parar para pensar, pessoal, faz mais sentido a hipótese autotrófica. Por quê? Porque primeiro surge um organismo produtor, porque aquele organismo ele vai produzir em larga escala. Produzir em larga escala, eu consigo ter o desenvolvimento de outros organismos e aí cada organismo conseguir se desenvolver. Quando eu pego a hipótese heterotrófica, eu já começo com um cara consumidor. Então, ou seja, ele vai consumindo, e aí essa matéria orgânica vai ficando escassa. Então, como é que a partir dali eu vou ter o desenvolvimento de outros organismos, né? Para que ocorresse isso aqui com a heterotrófica, eu tive que ter uma modificação para poder... Então, assim, hoje, atualmente, a mais aceita é a hipótese autotrófica.
E aí, pessoal, gostou dessa aula? Tá? Uma aula extensa, né? Mas uma aula bem objetiva, bem aprofundada, ok? Se você quiser um resumo dessa aula, me segue lá no Instagram, @profmcinácio. Foi um prazer estar ajudando aqui vocês. Se você tem algum amigo aí que está também estudando esse conteúdo aí no colégio, tá? Pega o link aqui do canal, pega o link desse vídeo, manda lá no grupo, né, do colégio, manda aí para os teus amigos que estão estudando para o vestibular, para a prova do colégio, tá? Vamos compartilhar aí o canal, que aí o YouTube entende que você gosta e também vai compartilhando aí, tá bom? Não esqueça de me seguir lá no Instagram, @profmcinácio. Aguardo você na próxima aula. Até a próxima. Tchau, tchau.